A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 5 minutos desta terça-feira, hoje dia 18 de fevereiro de 2020. Está no ar nossa estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso app, dos nossos parceiros da Clean TV, da CleanNet, através do nosso site, através das nossas redes. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Abraço, Edu Bauerman, sempre na audiência e sempre comentando lá pelo nosso WhatsApp. Comente, compartilhe e acompanhe também nos horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 ou no nosso canal no YouTube. Nossa estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Eu fico uma semana, Sir Wilson, afastado de ti e morrendo de ciúmes. Por quê? Porque não era eu com vocês aqui na última semana. Ah, mas não, você estava bem representado. Saudades, Você está... Não, é lógico. Não, o Jairo já me representou melhor quando ele tinha o meu tamanho. Hoje o Jairo é o ex-Jairo. Certo. 160 quilos a menos, né? Ele tá quase um modelo, assim, né? Ele tá, modelete. Tá elegantíssimo. Ele tá elegante. Ele tá de parabéns, né? Pela perseverança. Não, elegantérrimo é o senhor, né, Sir Wilson Pacheco? Não. Eu não sou nada. Eu sou chato. Quase descendente direto dos nobres ingleses. Assim. Faltou pouco. Pouco. Pelo menos o bigode e a calvície te entregam como sendo. Não, isso é intriga da oposição. Evidentemente, da intriga da elegância, oposição. do tato, do fino tato na fala. Quando o assunto não é aqueles que eu mais gosto de te provocar, inclusive. É verdade. Qual é hoje o primeiro? Trouxe um manancial, que hoje a gente tem muitas pautas muito positivas. E, sobretudo porque a gente falar de oncologia é sempre um assunto pesado. Sim. Quando a gente fala de câncer de pulmão, isso dá uma dor no coração, porque a gente sabe que é uma das menores taxas de sobrevivência em 5 anos. Mas a gente tem boas notícias, Sr. Wilson. Tem? Já foi muito pior esse negócio. Não, essas pessoas trabalham, estudam para resolver a nossa vida. Claro. E é importante que se discuta isso, sem dúvida nenhuma. O presidente está num bom caminho, Wilson? Eu acho que sim. Gostou da substituição da troca da Casa Civil? Sim. Eu sempre acho que ficou claro, eu nunca gostei do Onyx, né? Eu acho que
Aquele que pegou o dinheiro, mas não pegou lá. Vamos assim, vamos deixar isso uma vez só. Por exemplo, fumei, mas não traguei. Vamos deixar isso de par. Não teve beijo de língua, né? Foi só no lábio. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro fez uma aposta na hora que o Onyx banca. Eu não sei hoje em dia, eu estou em dúvida se eu falo presidente ou presidenta do Senado, né? Depois daquele vídeo da dancinha dele, o cara fazendo cócega nas costas dele, mas ele banca o Alcolumbre e banca o nhonho também, né? O rolha de poço. Então, e são duas... Que não é nhonhô. Que não é, eu sempre falo errado, nhonhô. É nhonho. E evidentemente foi uma aposta completamente errada, porque esses dois sujeitos estão destruindo o Brasil. Simplesmente mais do mesmo, né? E a presidenta do Senado, ela deu um exemplo hoje, né? Ele altera os benefícios do plano de saúde para os filhos dos servidores do Senado. Então, o filho de um servidor do Senado agora tem plano de saúde pago por nós, os trouxas, até os 33 anos de idade. E aí depois as pessoas ficam nervosas que o Paulo Guedes fala de parasita. Esse é um belíssimo exemplo de parasita, né? O que ele fez hoje. Outro exemplo foi no início, no dia 4 de fevereiro, quando abrem os trabalhos da Câmara. A primeira coisa que eles fazem é derrubar o afastamento do deputado Wilson Santiago do PTB da Paraíba, acusado de receber 1,2 milhão em propina de obras superfaturadas. Era uma decisão do STF e eles, com todo o corporativismo que é natural neles, né, derrubam isso. Então são dois belos exemplos de parasitas. Nosso único jeito de acabar com essa palhaçada são nas eleições. Então pensa bem agora em outubro, quando você for votar. Muito bem, a gente está com um pequeno delay. Nós estamos olhando o Vanazzi aqui, enquanto o Wilson falar, parece uma provocação com eles. Mas, na verdade, o programa anterior tinha uma reportagem da TV São Léo com o prefeito Ari Vanazzi e agora está sendo restabelecido. Eu pedi que a gente resetasse a máquina com um delay de puxar ainda o programa anterior. Ivan Carlos, quanto tempo, doutor? Acho que nós já faz mais de 2 semanas. O senhor tira férias que nem juízo. É verdade. Tanto que eu vim aqui te ver semana passada, né? Vocês aqui no ar trabalhando e nós atrás das câmeras. Aqui de bermudinha, chinelo de dedo, fez assim, né, Wilson? Tranquilito, né? Sem problema nenhum. Assim como apareceu, sumiu. Eu gosto de estar, Ivan. O verdadeiro latifundiário. Passou aí só para ver como é que estava o pessoal cuidando da obra. Tá tudo olhando o gado e indo embora. Eu não sei qual é o teu traje preferido. Meu traje preferido, chinelo de dedo, bermuda e camiseta. Se eu puder estar com a minha chinela gaúcha e de bermuda sem camisa, eu tô no céu. Eu também. Mas a gente tem esses ritos, né, da civilidade. Sem dúvida. Né, necessários. Coisa tão hipócrita ou necessária. Eu acho necessário. Então, né, melhor do que se andassem nus. Então, necessário em alguns ambientes. Concordo. Não em todos. Ô, Ivan. Boa noite a todos, boa noite à bancada, boa noite à nossa convidada de hoje. Estamos chegando naquele período. Estamos chegando lá. Faltam 8 meses. Não. Agora. Dia 5 de março. Ah, sim. A janela. Aí vai diferenciar os homens dos meninos, né? Aí vai ser a Greta. Aí tu vai ver os ratos abandonando o navio. É isso aí que tu vai ver. Né? Vai conversei bastante com alguns essa semana. Todos com a sua razão. Alguns ratos. Domingo, segunda e hoje. Chame como quiser. Eu acho que são colegas, companheiros de partido, inclusive. Ou futuros companheiros de partido, inclusive, do presidente Ivan. E aguardando ansiosamente essas pessoas por esses dias. Mas né? eu tô tão ansioso que tu não tem noção. Eu quero ver uns pelas costas pegando a malinha e indo, que não vão fazer falta nenhuma em alguns partidos, assim como em outros, né? Porque nunca fazem nada mesmo pela população. Então, se vão aqui, vão lá, vão acolá, vão continuar não fazendo nada, né? Só troca e a população votando, só troca colocando e elegendo eles. Isso que eu acho mais engraçado, né? A população vai lá, vota, elege, aí depois vai para as redes sociais. Uma boa noite, telespectador. Agora que eu estou no ar, que eu estou me vendo na TV, boa noite. Fui indelicado, não dei boa noite aos telespectadores. Mas a câmera tá aqui na direita, Ivan. O que eu vejo é o seguinte, ó. Eu pedi que colocassem à direita a câmera para ti. À direita sempre. Sim. Eu vejo essas pessoas e o povo elegendo lá, e aí vão para as redes sociais depois reclamar.
cidade está um caos, que ninguém faz nada, onde estão esses vereadores, eles não caíram lá, né? Por sozinhos ou de paraquedas caíram lá. Não, hoje eu vou para tal cargo na prefeitura ou na Câmara de Vereadores ou no Senado. Não, nós colocamos eles lá. E então não adianta. Dia 4 de outubro, o povo tem condições de se redimir, fazer uma coisa mais plausível. Claro que tem uns que amam, né? Até mesmo porque eu vejo nas redes sociais muitos CCs aplaudindo, falando, cargos em comissões, gente que em troca... Novo Hamburgo, Ivan? Mas em Novo Hamburgo, obviamente, eu não vou nem falar no estado, que daí aí é covardia, né? Então, cargos CCs, presidente aqui e acolá, em instituições de conselheiros por R$800, R$900, R$1.000. É uma vergonha, eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha. Mas esse ano traz grandes surpresas e agora a gente vai ver como é que vamos Tu fazer. fumava, Ivan? Fumei até os 23 anos de idade. 3 Gostava? carteiras de cigarro por dia. Gostava. Eu não gostava. 3 carteiras por dia? E era Camel, Comia cigarro. era Hollywood ou Camel ou Marlboro. Olha Hollywood. o. Eram essas 3 marcas. Não é apologia ao E cigarro. la- pelo e larguei contrário, num tá, gente? domingo de noite chuvoso, que eu Lembra não como tinha se fosse carro. hoje. Ainda bem que largou. Aquela época não tinha lugares abertos Novo Hamburgo. em Novo Hamburgo, de noite, era 1h da manhã. Na não rótula do terminou o Centenário. cigarro. O posto Centenário ali na frente do Pio 12, ali, da rótula ali. Mas daí eu morava Não é aqui no Centenário. Patranova, Mas, né? Era muito apernado. Você chovendo, cara. Você é Meu. uma criança ainda. Era já Obrigado. com filtro ou você chegou a fumar Não, cigarro não. sem filtro? Não, com filtro. Com filtro só. Com filtro. Palheiro. Mas não faz diferença nenhuma. Né? Com filtro, sem filtro. É tão ruim quanto. É tão ruim quanto. E aí eu não conseguia. Eu cheguei ao cúmulo de desmanchar os bitucas, Pra fazer fechar o cigarro. Olha o que é o vício desgraçado. Pra fumar o cigarro. Quando acabou as bitucas, eu digo: quer saber de uma coisa? Vai ganhar vergonha nessa tua cara. Muito bem. Tu fumou. Na segunda em diante eu não Não, fumei eu mais. nunca fumei, porque quando eu era criança, lá onde eu morava, em São Caetano, onde eu nasci, na rua que eu morava tinha Meu um pai campo. morreu de câncer no Tinha pulmão. um campo Um dos Olha aí. motivos era esse. e tinha um vizinho lá, tinha plantação de chuchu. Então fumava-se o cabinho do chuchu seco, né? E aí eu fui fumar um cigarro de chuchu e... Não, traga pra você ver como é bom. Eu fiquei uns 15 dias tossindo, mais ou menos, sem parar. Aí eu falei, não, acho que não faz o... Eu não sou pra esse negócio. Não é o meu negócio, não é esse. Acho que não é Eu isso. preciso confessar, hoje, um dia cheio de confidências. Fumei, tenho o maior prazer em fumar. Agora faz 11 anos que eu fiz uma escolha de dizer, olha, Mas não dá. eu fumo charuto e cachimbo no inverno. Óbvio. No inverno. É, No é inverno. uma mas permissão aí ali, já né? é um tipo de... Você não traga, né? Não, e assim, eu não fumo todos os dias. Mas é isso. uma ou outra É isso. vez. É Eu delicioso. fumo um charuto, Tomando um tomo um conhaque, vinho, tomando mas um assim, ó. whisky. Ó, viu? Ó. Uma vez a pessoal se cada entregando ano, aí. uma Mas vez a olha cada só, é 2 interessante anos. você falar isso, porque... Doutora Juliana Luz Schaeffer, muito Boa noite. bem-vinda à nossa Nós estação. estamos provocando ela, É, né? né? Eu preciso te dizer que eu chamei esses barbados antes, porque eu guardo sempre o melhor pro final. Ah, tá ótimo. Muito bem-vinda, doutora. Boa noite a todos. Mas um comentário interessante, assim, porque a gente ouve muito isso assim, eu fumo esporadicamente, um aqui, um ali, mas até saiu um estudo bem interessante há um ano, mais ou menos atrás, sobre quem fuma um cigarro por dia, a gente sabe que aumenta em torno de 5 a 10% a chance de ter câncer de pulmão. Um cigarro por dia. Mas um charuto com vinho, um evento, uma vez, no máximo 2 vezes por ano, charuto. Não, mas eu acho que isso e é a, mais... e a questão... Tu brinca de roleta russa também, doutora? Tudo é assim, né? Depende. Depois que inventaram a pistola ficou mais difícil. Mas O risco aumenta, né? E o fato de tragar ou não tragar? Porque, por exemplo, o cachimbo e o charuto você não traga. Sim. Mas Isso tem alguma diferença ou aí o problema continua? na verdade, tu tá inalando, né? Que alguma, menor. assim, Alguma coisa, menor, alguma com coisa, certeza, uma quantidade mas tu menor. alguma coisa tu acaba Tá. inalando, não Tá. adianta, né? A gente sabe disso. Sim. Não é... Tô puxando o cigarro porque é impressionante o quanto as pessoas ainda fumam.
É verdade. E pior, eu acho que o Brasil me parece que até está na vanguarda nesse sentido, porque na Europa se fuma horrores. Na Alemanha se fuma, Na Argentina nossa. se fuma, Aliás, na Espanha se fuma demais, bastante na França também. se fuma Mas demais. no Brasil diminuiu esse Mas número. eu vejo essa gurizada chegando, Mas- fumando muito. E sabe o que doutora. essa gurizada tá na moda? Os cigarros eletrônicos. Não. que é uma Aí coisa... matou já também. matou gente, vai e continua, né? E tá, a gente tá com uma briga aí que, na verdade, os cigarros eletrônicos entraram pela indústria para substituir o cigarro normal, mas a gente sabe que ele é tão ruim, faz tão mal quanto e pode causar outros problemas como doença cardiológica. E aquele negócio dos muçulmanos lá, que Na não é guerra. homem-bomba, Na mas é tão guerra. ruim É quanto, outra- né? É uma... Na outra febre, né? Exatamente. O Também culto faz, do vôo. também faz mal, porque na verdade eles colocam substâncias ali que não são feitas para ser aquecidas, que quando a gente inala ela muito quente, são cancerígenas. Então, também tem problemas, sim, não são isentos de causar algum dano, não. Que coisa. Mas aí eu vou te dizer, não, faz roleta russa, tu fuma um charuto, cigarro. Mas o chimarrão faz tão mal, tanto quanto se tu não souber dosar. É, não pode ser água muito Água quente, muito por quente, exemplo. mas tem gente meu que avô também toma- morreu de... Meu Câncer de bisavô esôfago. morreu de câncer de esôfago. Claro, Claro, tem estamos gente falando que de toma 40, quase quentíssimo 45 chimarrão. anos atrás. Mas é que normalmente era o chimarrão fervendo com cigarro na outra mão, né? Se tivesse 2 cigarros. Exatamente, uma coisa em cada Olha o mão. Santana Então, que entrava com meia dúzia de cigarro na boca. É, o meu Então, pai, era- meu pai teve câncer no pulmão. Aí ele. Porque ele trabalhava naquela época, ele tinha oficina, ele trabalhava com oficina de chapeação e pintura. Naquela época não tinha EPI, não tinha nada. Todo mundo fumava, né? Todo mundo fumava. E aí ele secou o pulmão. E o outro pulmão, ele conseguiu contrair, não é? Pegou a palavra certa, mas contraiu um câncer ali e acabou com ele. Né? Morreu quase sem conseguir respirar. Ai, sim. É triste. é triste, na verdade. Esse é o problema, né? Porque quando normalmente a gente faz diagnóstico de câncer de pulmão, em 85 a 95% dos casos o paciente já tem uma doença mais avançada. Então é bem complicado. E normalmente são pacientes que esperam ter sintomas para procurar. E eu acho que essa é a nossa, é onde a gente tem que bater e começar é o screening, é procurar prevenir. Pessoa que fuma, né, acima de 55 anos, ou ex-tabagista com menos de 15 anos que parou de fumar, tu parou 11, né, tu falou? 11 anos, então, deveria fazer pelo menos uma vez por ano uma tomografia de baixa radiação para prevenir realmente, para ver se vai aparecer alguma coisa, surgir algum nódulo, acompanhar. E pelo menos até os 80 anos é o que a gente tenta procurar para conseguir pegar, né, o mais cedo, mais precoce possível a doença, se caso ela vier, né? Paulo Outram viveu até quase, o seu é 85, 86 anos. Por aí, né? Fumando até o último dia e disse, se eu, neste momento, pudesse escolher, eu teria vivido a vida sem fumar, né? Fumava muito, né? Porque Sim. ele disse que foi um horror os últimos anos, os últimos dias, imagina. Isso é muito ansiedade também, eu vejo muito, assim como... Mas tem prazer como aí, tem- né, doutor? Tem, muito tem, prazer. tem, Esse é o problema. A tem droga ela prazer é boa, depois senão as vai pessoas- Se ter não fosse prazer. boa, exatamente. Mas com é uma certeza. ansiedade, a moda Ela e a substitui doença, alguma coisa, depressão, afirmação, a ansiedade faz uma parte da idade, depressão, né? Aí tu quer saciar uma coisa que tu não tem imediatamente. E é um tipo o do cigarro vício é um que normalmente escape. começa por moda, por Bobagem. seguir o grupo, né? Quando Pra você é jovem, sim, você mas fazer tem parte gente que do começa a grupo. fumar depois de 20 e poucos, 30 anos de idade. eu já vi Às vezes gente por que uma começa a brincadeira, por uma besteira, pegou alguém e disse, fuma um aí, e aí quando vê, começa a fumar mais, né? E quando vê, Mas, todos doutora, os dias. a gente vê esses craqueiros, esses usuários fumando crack, assim, ó. Antes, lá quando a gente descobriu o crack, lá em Caxias, aqui foi a porta de entrada, aqui no Rio Grande do Sul foi a Serra, foi Caxias. Eu me lembro que o crack, quando o sujeito fumava, ele não durava 6 meses. Ele morria. Aí depois os traficantes, poxa vida, tô perdendo minha clientela. Com certeza. Aí eles começaram a fazer o refino de uma outra maneira, onde eles conseguiram dar uma sobrevida para esses caras. Tchê, eu tenho um cara que eu conheço, que eu vejo ele seguido nas minhas abordagens, o cara já está com uns 10 anos fumando crack. Eles mudaram, né? Fumando crack. O cara é seco, ele já quase não tem dente na boca, porque já perdeu quase tudo. Tá sempre sujo, sempre Tá na podre, rua? tá na rua. Há muitos anos. Né, aquela Meu coisa, eu Deus vi do céu. mas não morre de câncer.
Na nossa audiência, Canísio, Eidelwein está dizendo a Globo cada vez mais esquerdista. Só olhei um pouco, abraços aí. Mas por que olha, Canísio? O controle remoto tá na mão para isso, cara. Nem olha, por favor. Por que tu não estava na Vale TV, Canísio? Claro, estava no bunker, onde ele tem várias TVs, eu olhei todas as TVs do mundo. Controlando o mundo, né? É, assim, é o Canísio. Mas lá em Santa Cruz, que eu sei que ele está lá hoje, aí não tem essas chances. O Luiz Paulo está dizendo, Canísio, com todo respeito, família Bolsonaro está enrolada. Só não vê quem é cego, não é esquerdismo, é realidade. Luiz Paulo Stephens. O Luiz Paulo é um cara um cara de direita, né? Tem uma visão liberal, né? Tu acha? O Paulo, sim. E não, e a família está enrolada com o quê? A família enrolada? Bom, tudo bem. Vamos, seguimos. ele está dizendo, o telespectador, o internauta está aqui interagindo. Claro. Não Júlio posso Schneider, opinar. direto de Miami. Boa noite, amigos. Grande abraço, Júlio. João Cariolato dizendo os progressistas de Novo Hamburgo cada vez mais esquerdista. O João Cariolato deveria leu? cuidar. O João Deixa eu Cariolato revisar o deveria telespectador cuidar do MDB dele. Sabe? Só isso. Cuidar Ô, para Ivan, Carmen Flores não vir concorrer a ele diz, prefeito ó, aqui, que ele quer trazer, e aquela o coisa Celso toda. Bernardi, Nessa bancada. Ele tá sempre botando que vem o nome. lá da velha arena, De novo deve esse estar discursinho apavorado dele. com o partido da cidade De de Novo novo Hamburgo. esse discursinho Não dele. sou eu que estou certo. dizendo, é o Não, internauta. tá certo. Mas Ele o é João, que tá o João a gente provocando. já sabe, nessa bancada ele veio junto com o Serjão, e aqui ele disse que estavam com a aliança, eu não sei qual aliança, porque antes tinha 300 PSL, agora tem 300 alianças. Estava fazendo, nos bastidores, isso eu tenho gravado lá, estavam fazendo uma aliança com o MDB. Então assim, ó, João Cariolato, tu não tem mais moral para dar esse tipo de pitaco nas redes sociais, e muito menos aqui nessa bancada aqui, Eu vou trazer vocês aonde eu dois pra estou debater presente, isso juntos, porque é difícil, e não adianta tu dizer Celso Bernardi, Arena, etc, etc, porque se nós estamos trabalhando, estamos fazendo o trabalho que a gente está fazendo, é sob a batuta do presidente estadual Celso Bernardi. Então, se tu tens algo a dizer para o Celso Bernardi, vai lá em Porto Alegre, senta com ele, toma um café com ele e diga. Mas não fica dando esses pitacos, que tá feio já esses pitacos, tá todo mundo comentando esses teus pitacos aí nas redes Hashtag sociais. Fica a dica. E eu já te falei, né? Mas essa E eu já te apropriação, falei que eu hein? não sou de muitas palavras, porque eu sou da antiga. Se tu é da Arena, eu sou da antiga. Eu não gosto muito dessas tuas perturbações. Isso já está me irritando. Ô, Fica Ivan, a dica. A gente ouviu muitas histórias. O João Cariolato está dizendo que KKK é o medo do Aliança. João, parei tô de morrendo, ler essas tô mensagens. morrendo, Eu vou Leandro. lançar aqui hoje. Não leia mais. Ô Ivan, mas aí eu tenho que te fazer uma... Não é nenhuma provocação. É realmente... Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse sentido. PSL, e daí não sei se a Aliança está envolvida nisso ou não. Da possibilidade do enfermeiro Vilmar de ir para lá, não sei se sabe... E aí eu estou falando de fofoca de política. Eu não estou nem falando aqui com o presidente Olha, do PP. eu sou o presidente do PP. Daí, Eu que respondo. foi candidato a vice do PP. Eu na respondo última, pelo pelo PP. PSC na época. Pelo PSC. Que estaria indo para o PSL, seria presidente. Ela é a presidente do PSL, Ela é já a- está no TRE formado. O PSL nos procurou e quer apoiar a Patrícia Beck através do PP. Então, essa é a dor do João? É a dor do João, que ele quis continuar como presidente do PSL e não foi deixado. Aí Mas ele o João era começou a afiliado? pegar. Pois é, ele disse que não era, mas ele estava montando um partido, não sei. Daí agora ele não está montando mais o PSL, agora ele acusa todo mundo do PSL. Aí agora ele quer montar uma aliança, mas o delegado Zucco que está montando a aliança, quer dizer, sabe, essa bagunça deixa pra lá, o povo de Novo Hamburgo não merece. Leonardo Esse povo de Novo Hoff Hamburgo, fica no PP. se ele quiser, ele fica. Tem possibilidade de trocar de partido? Porque também me falaram que Política, talvez seria política, o tu destino te lembra pra ele. aquele nosso, Avoa. aquela nossa Avoa, máxima? avoa. A vaca voa, né? Até a política, até a vaca voa até e a descosta, como cavalo diria o voa e ex-prefeito descosta. Ayrton. Pois é. Então assim, ó, eu respondo pelo PP, e se o Leonardo vai sair, eu não sei, até hoje ele não me comunicou isso. Né? Mas tu tem uma muito relação tranquilo. muito boa com a Tem, é Hoff. meu amigo particular. Isso. Não tem. Mas assim, ó, E não ele por tem, ser amigo ele que ajudou. eu vou o Grande parte do segurar. partido hoje tem a cara dele. Ele foi um dos fundadores aqui no Hamburgo. Exato. Né? Ele foi um dos caras que trabalhou e foi um cara que concorreu a prefeito aqui. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado dentro da política. A gente não pode atirar pedras em quem amanhã a gente vai caminhar, com quem amanhã a gente vai caminhar juntos. Por isso que me irrita certos comentários. Tu tem que sair de cima do muro.
Na política, esse negócio, quem está em cima do muro, e na última eleição de 2018 isso foi comprovado, quem está em cima do muro vai cair. É verdade. Ou tu te posiciona, cavalo, eu sou como foi, eu vou votar no Bolsonaro ou eu vou votar no Haddad. Isso foi polarizado, mas foi muito bom essa política, essa eleição em 2018, que demonstrou muito bem o que era, quem queria o que e quem ia chegar onde. E esse negócio de que eu vou, eu não vou, eu fico, eu não fico, eu monto ou não monto, isso para mim não serve. Para mim é início, meio e fim. E aí ficar dando pedrada em vidraça alheia, daqui a pouquinho isso reverte. Eu quero falar um pouco mais com a doutora Juliana. A gente falou um pouco do cigarro, que evidentemente é o maior causador de câncer de pulmão no mundo hoje. Com certeza. Mais do que juntar todos que trabalharam em minas de carvão. Com certeza. E sei lá quais são todos os principais fatores desencadeadores, né? Uhum. Mas o cigarro é aquele mais perturbador, eu me lembro, e a Liga faz um lindo trabalho na nossa cidade, né? Lá desde 1990, trocando uma maçã por um cigarro. É um lindo trabalho. Sempre muita fazem, gente, todos os anos fazem um excelente trabalho, né? E nos ajudam bastante, conscientização, né, que é muito importante, conscientizar, né, a juventude principalmente. Opa. Né, tem que Vamos fazer falar trabalho sobre na câncer base, de né? pulmão na volta do intervalo. A gente volta já já. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Eu tenho uma pergunta para você. Cheios de perguntas. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Tava bons os debates aqui, cheios de debates, aliás, tava conversa lá paralelas, conversa com lá, conversas cruzadas. A gente conversou bastante de política no primeiro. O Wilson estava fazendo a referência do programa das 18 horas, Estação São Léo, hoje muito especial. Eu assisti uma parte recebendo o dele. Delegado regional de Gramado, amigo do Ivan, Leomar Franco, um homem de uma conduta reta, né? Um cara honestíssimo, reconhecido. Brasil afora, eu ia dizer aqui em toda a região, no Brasil afora. Onde eu vou, todo mundo pergunta, e o Eliomar está onde? Não, o Eliomar está em Gramado. Hoje Eliomar é filiado ao DEM, ao Democratas. Tá. Ele foi candidato a vice-prefeito do professor Nado na última eleição em São Leopoldo, onde naquela oportunidade eles chegaram muito próximo do prefeito eleito Vanazzi.
Todos dizem que se tivesse mais 2, 3 dias de campanha teriam ultrapassado e seriam os prefeito e vice. E neste momento ele é pré-candidato a prefeito em São Leopoldo. E nós estamos no Estação São Léo discutindo as questões da cidade, sim, né? sim. Discutindo com os pré-candidatos. Eu assisti uma parte do programa e gostei muito da fala dele. Gostei muito. Além de um cara muito cortês, um cara muito preparado. Extremamente educado e extremamente inteligente. Muito né? Uma combinação muito boa. Não boa. espera nada diferente do delegado, né, doutor Ivan? Acho que para Dizem, chegar lá, invariavelmente, deve ter muito conhecimento, muita cultura. Se estuda bastante, né? Se estuda bastante, se busca muito conhecimento, né? Porque um delegado hoje, ou um policial, seja civil, ele tem que estar preparado para tudo. Né? Inclusive ser cortês, ser inteligente, né? Buscar... hoje em dia nós temos muitas questões que tu tem que dirimir algumas questões administrativamente ou internamente, para que não se gere uma judicialização. Então tudo isso a gente tem que trabalhar, né? São questões que a gente tem que ter um preparo um pouco. Trabalhar tudo isso e ser bom no tiro também, né? Ele disse que tiroteio é com ele. Tem que ser bom no tiro. Está pronto para o tiroteio político. O João Carioleto continua tirando. João, não posso ler, João. Ele só diz para mim aqui, espero que a última que eu vou ler, João, sobre esses assuntos, por favor. Colabore com o programa propositivamente, João. Espero que no próximo tenhamos o direito de resposta junto com a direção do MDB. Eu nem sei se a direção do MDB quer. Tem que ter cuidado, João, porque esse negócio de direito de resposta está dando um angu em Novo Hamburgo. Desde que problema. Lá na rádio, Lelo e Enfermeiro Gilmar travaram um debate desonroso, desleal. Eu fiquei muito triste, inclusive, com isso. É óbvio que a gente ri e acha pitoresco, mas é uma cena patética da vida da cidade de Novo Hamburgo. E que eu espero que nós não repitamos aqui, que a gente trace bons debates para o futuro da nossa cidade, mas evidentemente, quando sentires com a tua honra agredida, será sempre ouvido aqui, João. Mas será sempre muito bem-vindo para a gente discutir o que importa para a nossa cidade, sim, que é o que as pessoas querem saber, né, Ivan? E que o João sempre me pontua também, que é o que eles querem fazer, esse bom debate. Os nossos amigos, Luiz Paulo Stephens, o Carlos Fonseca e o Alex estão na audiência dizendo que está travando muito. De fato, a gente está com uma inconsistência nas nossas redes, uma intermitência já há alguns dias, e com a equipe técnica trabalhando para que em seguidinha a programação da Vale TV esteja límpida, como a gente está em todos os canais, né? Doutora, a gente conversou um pouco sobre o cigarro, esse maior vilão. A gente sabe que não é exclusivamente isso, mas como uma pessoa gosta de ler bastante e conversar com muita gente, contar histórias, no ano passado perdi um amigo que teve fibrose pulmonar e nunca botou um cigarro na boca. O lúpus consumiu ele, enfim, o pulmão, teve a possibilidade de um transplante, teve umas 4 anos e meio maravilhosos, uma vida linda, mas infelizmente esse momento chegou ao fim. Mas ele me dizia assim, eu não consigo mais comer peixe, porque eu fico pensando no sufoco do peixe fora da água, vivendo aquele momento, porque eu sei, ele quase chegou ao final da vida dele naquele momento do transplante. E a gente fica pensando assim, pessoas que precisam de um pulmão por outras razões que não aquelas que a autoprovocação deles, né? Sim. Então, na verdade, é muito mais um puxão de orelha para quem está fumando e que amanhã ou depois talvez vai ter a possibilidade, a necessidade, a possibilidade de um transplante. Pensar que tem muita gente que não fez nada para que esse câncer acontecesse e vai ter necessidade, talvez, de troca de um órgão, né? E a gente, evidentemente, quer que as pessoas tenham, acima de tudo, consciência, né? É difícil fazer o que precisa ser feito, a gente sabe disso. Não seria magrinho, senão a vida seria toda diferente. Mas a gente tem que se desafiar e perceber. Com certeza, né? É um desafio diário, eu acho, né? O câncer de pulmão e o de pâncreas, eu acho que são os cânceres mais agressivos. Depende do tipo de câncer de pulmão. Sabe que isso é bem importante. E é assim. isso que eu quero desmistificar contigo. Depende. A gente, contigo pode falar muito de pulmão. Pode, né? pode. Especialidade. Assim. Mas é bem interessante isso, porque quando a pessoa fala... Tu trabalhas hoje na oncologia aqui no Hospital Regina. Isso. E em Porto Alegre. E em Porto Alegre. Na Oncoclínica de Porto Alegre e na Oncocinos e no Regina aqui em Novo Hamburgo. Pra Dani Lessa, pra toda a equipe, né? Equipe maravilhosa, né?
E o pessoal do Centenário, da Oncologia Centenário, que foi quem indicou a minha querida Também Márcia tem Grande. um amor Que gigante indicaram por que todos estivesse lá com no nós. Centenário, Eu fiquei porque eu já muito trabalhei lá feliz. e eu amo todo aquele pessoal, é uma equipe maravilhosa também. E eu acho que assim, quem trabalha com oncologia normalmente é um público, né, são pessoas diferenciadas, então só trabalhei em lugares maravilhosos. Mas uma coisa que é importante a gente falar sobre câncer de pulmão, que a gente sempre associa o câncer de pulmão com muita agressividade, né, mas só câncer de pulmão não é um câncer. Né? A gente tem vários tipos diferentes e isso cada vez mais hoje é o que a gente precisa diferenciar para saber tratar o paciente corretamente, né? A gente tem, por exemplo, câncer pequenas células e câncer não pequenas células. Essa é uma das grandes diferenciações que a gente tem que fazer, porque senão a gente daqui a um pouco está olhando como um paciente e são tratamentos bem diferentes, né? São detalhes e opções de tratamentos que a gente tem e a gente pensa tudo é igual, tudo é pulmão e não é, né? Daí entre os não pequenas células a gente tem outros vários grandes tipos, que é adenocarcinoma, o epidermoide, que daí sim, que são câncer que tem mais relação com o cigarro. O adenocarcinoma é um câncer que não tem tanta relação com o cigarro. Então tem outros tipos para a gente ver em termos de gravidade, de prognóstico, todas essas coisas assim. Eu queria te provocar, aproveitando o gancho do Rodrigo, e conversar sobre aquilo que a gente conversava aqui nós conversávamos aqui no intervalo. Todo mundo tem propensão a ter câncer ou de pulmão, algum tipo de algum câncer. tipo de câncer, né? E de que forma isso tem alguma relação com o nosso dia a dia? Gostaria que a senhora... Assim, cada vez mais a gente também está fazendo mais diagnóstico de câncer no geral, porque a gente está vivendo mais. Então, as pessoas antes morriam com 40, 50 anos, não se tinha muitos tipos de câncer, nem existiam, porque tu não vivia mais para isso. Por que hoje talvez a gente faça tanto diagnóstico de câncer de próstata? Porque o homem está vivendo até os 90, 95 muito bem, né? E muito ativo. Então, o que acontece? A gente está fazendo um diagnóstico que antes a gente nem tinha uma pessoa que chegava com tal idade, né? Então, essas coisas que a gente que estão mudando diariamente aí, por isso que a gente está fazendo mais diagnóstico. A gente está vivendo uma sociedade muito mais estressante, onde a gente come muito mal, a gente dorme muito mal, a gente se exercita muito pouco. A gente quem, doutora? Tá, tá bom. Eu dou pra cara, todo mundo. Tá bom, entendi. Hashtag. Não, entendi. Todo mundo, na verdade. Eu digo a sociedade. Eu também não durmo o que eu deveria dormir, né? A gente vive estressada, às vezes eu não tenho tempo para almoçar. Isso é a nossa realidade, né? Hoje em dia. Então a gente tem que pensar um pouco mais na nossa qualidade. O Felipe que gosta de comer hambúrguer de minhoca, por exemplo. Lá. Hambúrguer não é comida para comer todo dia, né? Não, com certeza Não não. pode fazer bem. A gente tem que pensar nessas coisas, né? E a gente vive já num mundo muito mais poluído, a gente sabe que a poluição sim tem relação com câncer, então são coisas que vão se somando para a gente fazer cada vez mais diagnóstico, né? Isso é interessante, né? É interessante essa explanação, porque quem não é da área, né, da saúde, da medicina, às vezes não tem esse conhecimento. E o nosso comentário aqui no intervalo, o meu comentário com a doutora era justamente isso. Não venho dessa área, não sei, às vezes não leio como deveria ler, né? Mas o que eu acho engraçado é sempre assim, tu vai no médico, o médico olha pra ti e diz assim, você tá muito estressado. Tens que parar, tirar umas férias. Aí eu olho pra ele e pergunto, como faz isso? Como é que a gente faz isso? E tu tá tirando férias? Eu acho que não. Não, porque tô vendo aí que tu tá correndo, tem geralmente Verdade. amigo, né? A gente acompanha, tá correndo. Tem um amigo meu que inclusive encontrei ele hoje, eu tava na frente do centro clínico ali, e fez o parto das minhas 2 filhas. Tava ele correndo e aí ele me pega e diz, ainda inventei uma pós-graduação. Eu disse, como é que... E o teu tempo, né? Como é que tu te vira nos 30? Mas, né, se médico fosse exemplo, também não teria doença, não teria câncer, não teria infarto, não teria, né? Mas é só uma questão de... somos... O nosso amigo Vou Aurélio perder a Becker, piada. né? O Lelo, inveterado. Mas ele parou agora. Que há alguns anos tomou um puxão de orelha bonito. Que não, foi a vida deu um saculejo nele. Foi uma guina. Tu podia postar comigo, assim, quem nunca pararia de fumar Aurélio Becker? Jornalista, que se criou mas ele comia cigarro e não fumava cigarro. Nunca imaginei isso dele. Mas a doutora... E hoje tá mas é uma coragem, tem que ter uma coragem. Acho que sim. Eu sempre vejo assim, ainda mais na idade que o Lelo parou de fumar,
né? Com tanto cigarro. Na idade, não, olha só o na que tá idade dizendo dos dele 45 anos que ele parou de fumar, né, Léo? 60 e tantos, Léo, comparou, né? E do jeito que ele fumava, o cara tem que ter muita coragem, tem que ter muita raça, tem que ter muito foco para chegar lá e dizer, não, vou parar porque eu acho que aqui é o meu limite, né? A doutora Juliana tocou num ponto ali que para mim assim é uma sinuca de bico que nós estamos, né? Porque biologicamente o homem foi projetado para viver 40, 45 anos. Nós já estamos vivendo no mínimo o dobro. Então, uma consequência direta é o surgimento de doenças que você não tinha até os 45 anos de idade. Como é que a gente resolve isso? A gente está projetado para viver 40 ou 120 para no meio do caminho? Não, eu também já li outras coisas. Não, eu acho que pelo que chama Darwin. O pouco Mendel. liga para o Carlinhos, né? O menino. Porque pelo pouco que eu leio, o nosso corpo foi projetado para isso, para viver 40, 45 anos de idade. Não passa disso, não deveríamos passar disso. Eu acho que essa idade né? é a idade que tu está dos 30 Mais aos ativo. 40, mais ativo no ápice. Na profissão, então, com a evolução toda, nós estamos fazendo o quê? Prorrogando o nosso tempo aqui. E assim, um paralelo interessante, talvez até filosofando um pouco, está faltando uísque aqui, mas tudo bem. Cigarro não está é o que nós estamos sem é o que nós estamos fazendo com os cachorros e gatos, né? O Rex. O Rex está comigo há 12 anos, né? Aquela tia fala, né? Está comigo há 12 anos. Ele escuta bem da orelha esquerda, ele é cego, ele caminha bem com uma pata ele movimenta bem, as outras 3 não estão funcionando mais, e está lá levando o Rex no veterinário todo mês, prolongando a vida daquele coitado. Tu empalhou o cachorro da tua tia, Wilson. É isso que tu quer dizer pra nós? Não, Mas não. eu vou ter que falar. Ontem a minha cachorra fez... Eu tenho uma pug, fez 15 anos. E é mais ou menos isso. Ela tá não viva ou empalhada, doutora? Não, ela tá mais ou menos, tadinha. Ela tá bem, tá? Ela mexe a sobrancelha esquerda, né? O resto... Faz isso. Sabe? É uma loucura o que nós fazemos. É uma maluquice. Mas a medicina tá aí pra isso, doutora. A veterinária, né? A medicina veterinária também. A medicina tá aí pra a gente poder viver mais com mais qualidade. Eu acho que é isso. Que números são esses de vida. do câncer de pulmão? Na verdade, é o câncer que mais mata, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Fala em taxa de... Vou chamar de taxa de conversão. Em percentual de conversão de exatamente, óbitos. de quando a gente faz diagnósticos e ele é diagnóstico o é o que mais fatal No né? mundo. No mundo. E agora, uma outra pergunta em cima disso. Qual é o custo para tratar uma pessoa? Assim, em termos gerais. Não custa 7.890. Um valor aproximado. Não, aí eu vou ser. Aí eu vou na minha Tu vai segunda. querer discutir política, cheio de assunto de... Não, eu vou falar Mas aquilo. é muito mais barato tu biologia. investir em prevenção. Isso Mas concordo plenamente. A proíbe, profilaxia Por é que o não perfeito. proíbe? Sei lá, não Por que estão não proíbe proibindo. álcool? Não tem um vereador aí que quer passar uma lei em Novo Hamburgo que não pode fumar na rua? Quer dizer, aí esses são os extremos os absurdos que vêm junto, né? Eu não sei. Mas eu vou Não sei se repetir, a humanidade Rodrigão, tem que caminhar por aí. uma coisa que eu falei num dos primeiros programas que eu participei aqui. Está diagnosticado com câncer nos pulmões, o motivo é cigarro, então, negão, te vira, isso aqui. vai para a medicina particular. Vai para a medicina particular. A medicina pública é para cuidar das pessoas que têm outros tipos de doenças que não foram escolha da pessoa. Porque você ser alcoólatra e você ser um fumante, ou você ser um viciado em drogas, basicamente são escolhas suas. Então, se você escolheu, você paga o custo desse tratamento. Mas eu queria ter uma ideia de qual o valor de um tratamento. Hoje em dia a gente tem cada vez, né, são medicamentos, tem medicamentos mais caros, mais modernos, mas são bem é um custo bem alto, na verdade, assim. Não sei, vou te dizer, os valores, se eu não me engano, é em torno de 30 a 40 mil por mês, tá? É alto. E a questão dos transplantes? É uma coisa, o transplante ele é uma coisa fácil? O transplante de pulmão é complicadíssimo? Não, complicadíssimo, ainda mais se eu for pensar. Exatamente. Órgãos, né? É bem complicado. Primeiro porque a gente está num país que ninguém doa órgãos, né? Sim, a gente vai começar sim, por aí, que a gente sim. não tem a cultura de doar órgãos, né? A gente não conversa, a gente não sabe falar sobre morte dentro de casa. Sim, Né? sim. A gente não sabe falar sobre um assunto que é importante, todo mundo aqui sabe
sabe que todo mundo invariavelmente vai vir a falecer. Então eu acho que assim, tu tem que deixar avisado para os teus familiares se isso acontecer, qual é a tua vontade, porque sim, se tu vier a falecer, alguém pode usar dos teus órgãos, né, para continuar sobrevivendo e tendo qualidade de vida. O Trump também tá nessa conta do vai falecer. A gente olha para aquele cabelo intocável, a gente parece a tia, o cachorrinho da tia do Wilson. Empalhado. Mas ele está muito bem de saúde e será reeleito, sem dúvida alguma. Doutora, dói demais a gente pensar em tudo isso, mas a gente não pode deixar de falar nesses números, né? Já foi pior esses números? O diagnóstico precoce é possível também no câncer de pulmão? Com certeza. Esses Falou, números precisa continuar fazendo 16 anos depois? 15 anos 15 depois? anos, até 15 anos depois de parar. Esses números já foram bem piores. O câncer de pulmão está diminuindo, entre alguns outros estão aumentando, mas o de pulmão está diminuindo porque sim, graças a Deus, a gente está fumando bem menos, né? A gente, que eu digo, a sociedade. A sociedade. Foi pior. Muito pior. Usar essa expressão foi pior antigamente, porque também tu fumava, pegava avião, Dentro do dentro do avião, tu dentro do tava no ônibus, restaurante, que horror. dentro do ônibus, dentro do táxi. Da Eu boate. peguei em Buenos Aires, peguei um taxista que o cara fumava um cigarro todo, encosta, desci. Não, e ele é cara duro ainda, né? Perguntou, te importa se eu vou fumar? Sim. Sim, eu não gosto de fumar, tá. Porque daí tu não fuma, mas tu é um tabagista passivo, né? Exatamente. Daí mandei encostar e desci. Mas eu acho que antigamente, agora com essas leis proibitivas de restaurante, locais públicos, etc., isso já diminui muito a questão do tabagismo. E eu acho que aqui no Brasil eu vi essa mudança. Esse dado é 15% da população brasileira fuma hoje. 15%? Já 15% já foi muito maior. Já foi muito mais alto isso, né? Deve ter sido mais de 50% da população. Muito maior. Hoje é 15% em torno. E os jovens, doutora? Jovens estão voltando a fumar. Eu acho que a gente tem que começar a bater exatamente nisso. Eles estão voltando a fumar, que nem eu falei. Eles também tem o cigarro eletrônico que está na moda, né? Talvez muito mais que o cigarro normal, porque tu não fica com cheiro, né? Tu não precisa, tu fuma na frente dos amigos, socialmente tu tá fazendo, mas tu chega em casa e ninguém sente cheiro, não, né? Só que tá fazendo tão mal quanto, então talvez até mais, porque a gente sabe que tem algumas substâncias ali que aquecida realmente estão dando problemas seríssimos. Né? E vamos falar, né? Não é só o cigarro que mata, que causa câncer. Maconha, cocaína, crack, LSD, a balinha, né? Aquela do aguinha lá na sua festa. Pois é. Isso aí também causa câncer, isso também mata. Se não mata pela doença, mata de overdose, mata por um acidente. Quando não causa um acidente com outra vítima, que não tem nada a ver com o teu barato. Com certeza. Né? Então isso tudo também é uma questão, saúde é uma questão de segurança também. Né? E não é só a tua, né? É que nem a gente tava falando, tu tá fumando, se fosse só a tua escolha, tu fumar e você ficar só pra ti, às vezes não é, tu tá fumando, mas a mulher que tá do teu lado, que nunca botou um cigarro na boca, também está fumando. Gente, fuma no quarto, né? Eu sempre... Mas às vezes a gente ouve, eu não fumo dentro de casa, mas entra com a roupa, ou seja, tá ali, não adianta. Eu sempre me incomodei com mulheres fumantes, né? Quer dizer, me incomodei, não que eu me briguei com elas, me expressei errado, né? Isso me incomodava porque, apesar de eu nunca ter beijado um homem, mas eu sempre tinha a impressão que eu estaria beijando um homem, né? Por causa do hálito do cigarro. Eu tinha a impressão de lamber um cinzeiro. Não. A mim, particularmente, se quiser fumar, fuma, né? É aquilo que eu digo, você faz o que bem entender, não me encher no meu saco, você faz qualquer coisa, né? Mas, uma dica para os fumantes, né? Que você que é um fumante inveterado, sujeito, você fede. Sabe? Fede muito, porque você, nossa, lá no prédio que eu trabalho, às vezes você entra na roupa, exala, né? Na fala. O cara entra no elevador comigo e o cara é um fumante inveterado, é desconcertante, né? Prontamente o cheiro perceptível, né? Isso então você acha que não. Isso incomoda também. É um problema muito forte na nossa região, tá? Muito forte, mas tem regiões do estado que é pior, região de Santa Cruz, né, que é a região do fumo, ali é um pouco mais forte, um pouco mais complicado, porque, né, é cultural, com certeza. Aqui a gente é um pouco melhor, né, até pela proibição, pela lei, tudo em termos de cigarro. A Santa Cruz eu acredito que seja um pouco pior, aquela região Venâncio, Santa Cruz é a região fumageira, até nem tanto, eu acho, pelo fumar, mas
pela indústria, né? Pelo químico usado na plantação. E assim, deve contaminar a água, é inegável que houve um problemas. grande avanço, né? Eu sou assim, eu sou um cinéfilo e eu gosto muito dos filmes preto e branco dos anos 40, filme noir dos anos 40, dos anos 30, dos anos 50 nos Estados Unidos. E se você assiste esses filmes, até o cachorro está fumando. Todo mundo fuma, sem exceção. Era o glamour, né? E o grande golpe, um grande golpe desferido na indústria do cigarro, tabagista, foi que o cara símbolo da Marlboro, aquele cowboy, ele morre de câncer. Lembra do cowboy do E ainda mandou uma mensagem, né? Ele morreu de câncer dos pulmões. Né? Mandou uma mensagem uma que coisa, não... Ele também disse, né, que não teria fumado, né? Não Se tem, pudesse ter arrependeu, escolhido, não tem propaganda melhor do que essa, né? Por exemplo. Mas tem que começar nas Mas escolas. todas as musas de Hollywood, todos os Todos- galãs de todos Hollywood, fumavam, né? todos fumavam. Ainda bem que é no passado, né? Porque hoje já não Hoje é mais é, bonito. e é moderno, Exatamente. total, fora de Apesar moda. que eu falei aquilo do beijo, mas eu vou contar uma outra coisa. Tu beijou um homem. Não. Ah, que peso que me deu, Wilson, meu amigo. Wilson, conta da semana que vem e vamos segurar a audiência. Aqui é facão, negócio. Meu Deus. Vocês até me tiraram o que eu ia falar. Tu ia falar do beijo que tu deu no homem? Não. Lembrei o que eu ia falar. Foi exclusivo disso. Apesar a questão de me incomodar isso do hálito e tudo no beijo de uma mulher, mas eu acho extremamente esteticamente bonito uma mulher que saiba fumar. Eu acho bonito, mas não acho hoje em dia, lógico. Tu lembra de uma parisiense sentada num café, assim, queria estar lá com ela Uma Marlene sentada. Dietrich, por exemplo, né? E outras lá. Mas tudo bem. Mas é ruim, vamos evitar. A gente fica ansioso sempre por boas notícias, né? Tu tem participado de congressos mundo afora, enfim. O que tem de novidade nessa área aí? Muita coisa boa. Tá, tem bastante coisa boa. Eu vou dizer que até 5, 10 anos atrás A gente tem aqui em Novo Hamburgo esse centro de referência que é a nossa Oncocinos, né? A gente até 5, 10 anos atrás a gente tinha muito pouca coisa para oferecer para o paciente. Os maiores estudos são hoje em dia realmente em câncer de pulmão. A gente já tem medicamentos novos muito mais eficazes, né? Está ajudando bastante. A gente está conseguindo dar qualidade de vida. São pessoas que estão vivendo muito mais tempo com uma doença às vezes muito mais avançada e vivendo bem, né? Sem muitos efeitos colaterais. Então a gente tem medicamentos, tem bastante coisa nova surgindo, bastante coisa boa, mas não digo que não é uma medicina cara, né? Que eu acho que é isso, a gente talvez vai ter que discutir ainda futuramente, porque são medicamentos muito bons, mas que vêm muito Essa sobrevida é grande com esses medicamentos? Porque aí o pessoal paga o que ela não tem, né? Não importa, ela vai É que envolver. assim, é aquilo que eu tava falando, depende. Hoje em dia a gente faz uma medicina mais personalizada. A gente começa a descobrir que tipo de câncer, aí a gente faz pesquisas moleculares no paciente, e aí eu trato a doença do paciente X. Então, eu consigo dar um medicamento específico para ele. Praticamente customizada. Exatamente, é uma medicina muito diferenciada. E assim, sim, a gente tem sobrevidas de 2 anos, de 2 anos a 3 anos, pacientes assintomáticos, que eram pacientes que antes morreriam em 3 meses. Quer dizer, essa pessoa ela vai passar os 5 anos e vai continuar viva. Provavelmente. E esses Isso é uma novos ótima medicamentos, notícia. eles fazem com que, por exemplo, não seja necessário uma químio Eu ia ou uma perguntar radioterapia? isso. Depende, na verdade. Depende. Não substitui, não, né? Não Não necessariamente. substitui. A era gente essa não, a palavra. gente não abre a mão muitas vezes da quimioterapia, tá? Mas hoje em dia tem a imunoterapia, terapia-alvo, na verdade, que são medicamentos, às vezes que tu toma até pela boca, né? Que os efeitos colaterais são bem menores, bem melhor, mais aceitáveis, vamos dizer assim, e que tu vive bem mais tempo e vive bem. Não tem combinações que a gente faz em alguns casos, que a gente junta esse tipo de medicamento com quimioterapia. A cirurgia normalmente a gente deixa mais para os casos mais iniciais de câncer de pulmão, mas a radioterapia nos ajuda aí em alguns Eu imagino que Interessante. esses estudos todos sejam feitos aqui no Brasil, inclusive, né? Bastante coisa, viu? Tem coisa boa aqui. Tem coisa Quem boa investe aqui. aqui nesse tipo de estudo? A gente sabe Universidades? que a gente tem um instituto de pesquisa muito bom em Porto Alegre, ali na PUC, tá? Na PUC. Mas a gente tem da PUC,
todos os hospitais têm centros de pesquisas bem bons aí. Fizeste onde tua formação? Doutora tem uma ficha corrida maravilhosa, tá? Pra ti é ficha corrida, né? Pra ti é ficha corrida. A ficha corrida dela é maravilhosa. Tá? É lindo o currículo da doutora. Eu fiz faculdade de medicina em Santa Cruz, medicina interna na Federal de Pelotas, fiz oncologia então em Caxias. E aí eu fiz um fellow em Londres, passei 3 meses lá estudando, aprendendo um pouco de uma medicina, só fazendo um fellow em pulmão, na verdade, uma medicina que às vezes é semelhante com a nossa, assim, um pouco nesse sentido de que eles têm dinheiro, mas eles investem em quando realmente precisa, assim, nesses pacientes terminais eles conseguem discutir melhor, é muito interessante. Inteligente isso. Legal. Sir Wilson, Parabéns. estamos estouradíssimos, teu ponto final. Puxa vida, meu ponto final. O que o Zé Dirceu tá fazendo na tua lista? É que Reza por ele toda noite. não, é que agora Imagino que não seja isso. saiu o Onix, entrou um general. Então tá toda aquela conversa mole de sempre da grande imprensa marrom, que ele já não tem mais o que falar, então toda hora estão inventando uma bobagem. Então eu até anotei isso daqui, né? Porque, por exemplo, ocupantes da Casa Civil desde 2003. José Dirceu, Dilma Rousseff, o marido dela, a Irenice Guerra, Carlos Eduardo Lima, Antônio Palocci, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, Jacques Wagner, o Lula, que foi nomeado, mas não assumiu, aquela casa do Besias, né, o caso do Besias, e o Eliseu Padilha. Então, segundo a grande imprensa marrom, ladrão pode ocupar o cargo da Casa Civil. Um general não pode. Disseram, eu vi essa Vacaros, historinha, tá ponto final. não querendo me intrometer no Não, até porque o teu ponto final já era. Mas dizendo que a Casa Civil virou uma casa militar. É o mundo, velho. Mas é isso aí, não tenho o que falar. Mas o meu ponto final é: viva a vida, aproveite com saúde, faça exercício físico, se alimente bem, durma bem, pense na sua família, tire férias. Isso é muito importante. Faça exames regularmente. Doutora Juliana Schaefer, também. Uma grande honra te receber aqui no nosso Estação Hamburgo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Agradeço Vale TV aí. para falar de uma questão tão importante, tão séria e que me deixa sem ar de pensar. Não, eu agradeço aí o convite, estamos sempre à disposição para falar, sempre que possível. Tá bom, abraço a todo o pessoal Aprendi da bastante Oncocinos. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. A Jäger Águas, há mais de 10 anos,